mais um episódio de Stratocast, o podcast da TDS Company, que também é uma homenagem à maior guitarra de todos os tempos, a Fender Stratocaster. Agora, hoje, nós estamos aqui para conversar sobre profissões, que também são eventualmente carreiras, do futuro. Do meu lado, Ana Paula Moura, que responde por carreiras e profissões na TDS. Ana Roberta Souto, que é a nossa líder de entregas de grandes projetos complexos e sofisticados e lidera um time imenso da TDS. E Arthur Brito, que é parte do TDS Lab e da plataforma Strategia. E a gente tem idades aqui que variam dos meus jovens, 70 anos, para os 23 anos de Arthur. E a gente não vai falar da idade de mais ninguém aqui, porque isso não interessa. Logo, para começar, eu queria olhar para uma coisa, Ana Paula, com olhos de quem trabalha capital humano, pessoas e a complexidade da articulação de pessoas em negócios de todos os tamanhos, que é a sua especialidade, a gente olhar para comportamentos das gerações em relação ao presente e ao futuro do trabalho nos negócios. Nossa, vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento. E a gente vai tratar de um assunto que é um pouco complexo, porque a gente passaria aqui anos conversando sobre isso. Mas, pensando bem, principalmente na nossa TDS, no nosso perfil, a gente observa que os comportamentos foram mudando, né, com relação à mudança de gerações. Então, aqui sou testemunha da geração de profissionais de Ana Roberta, né, da idade de Ana Roberta, que a gente vai manter em segredo. Mas, principalmente, de Arthur, que são os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho. E a gente observa que os comportamentos vão mudando de acordo com a realidade da nossa vida, da nossa geração. Então, algumas coisas são bem práticas, Silvio. Se a gente fosse pensar num comportamento de gerações X e Y, a gente percebe que a gente não tinha muito poder de decisão. A gente entrava nas organizações para aprender uma rotina e a gente não tinha autonomia para mudar processos. A gente tinha uma dedicação, as pessoas tinham uma dedicação em aprender aquilo que era dito e ponto final. Hoje não, essa realidade, graças a Deus, mudou. E a gente percebe que os jovens se dedicam a entender principalmente o porquê das coisas. E trazem a inteligência artificial para fazer parte da nossa realidade. Então, a gente pensa no futuro, juntos. A gente tenta fazer essa conexão entre o que a minha experiência, levando em consideração que eu também sou de uma geração próxima de Ana Roberta, pode ensinar esses jovens, mas principalmente o que a gente pode aprender com eles. E a gente percebe que essa conexão é super positiva, porque lá na TDS, principalmente, a gente tem a oportunidade de fazer muitas transformações pensando no futuro. Então, a gente vai pensando para frente. A gente deixa de pensar só no presente. E a gente tem a oportunidade de dar espaço para que esses jovens possam trazer novas ideias, que possam também trazer novas habilidades comportamentais. E a gente percebe que a oportunidade de trabalhar empatia, pensamento crítico, o que mais que a gente pode falar? Tanta coisa que nesse momento a gente acaba esquecendo, mas criatividade também, que é muito importante e acaba fazendo parte do nosso dia a dia e ajudando a gente a aprender juntos. Que massa! Bom lembrar para todo mundo que a TDS é um negócio invertido, onde o CEO habilita a performance das equipes. Ele não fica em cima no comando e controle do que todo mundo devia estar fazendo. Não é faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não é um negócio de comando e controle, à la Revolução Industrial. É um negócio de aprendizado, conhecimento, tentativa e erro da sociedade, da informação e do conhecimento. Arthur, o que você acha que o que disse Ana Paula se aplica no teu caso? Como é que você se vê no mundo do trabalho em geral, e obviamente na TDS em particular, todos nós somos TDS aqui agora, mas como é que você está vendo essa história toda? Você que ainda está até na universidade ainda, como é que a universidade está preparando as pessoas para esse mundo, ou não está preparando? Como é que você vê os seus colegas da universidade, muitos dos quais, ou quase todos, já trabalhando, e qual é a diversidade de desafios e de carreiras e de profissões e de possíveis futuros que eles enfrentam, e como é que você vê isso tudo? Eu vou falar primeiro no contexto da TDS, no contexto empresarial no geral e como que a universidade liga nesse contexto, nisso tudo. Tu mesmo falou que a TDS é uma empresa que é virada de cabeça para baixo. E as pessoas mais jovens, querendo ou não, elas fazem parte de, como está de cabeça para baixo, elas fazem parte do topo, que na verdade vira a base. Então,
como Paulinha falou, algumas habilidades como criatividade, como autonomia, que não eram quase que contrariamente exigidas das pessoas no passado, elas são explicitamente exigidas hoje em dia. E eu sinto que isso já é bem explícito para a nossa geração hoje em dia. Eu sinto que as pessoas ao meu redor, tanto na universidade, como pessoas que estão indo atrás, de verdade, no meu contexto, elas têm noção disso. Realmente, a grande maioria das universidades ainda não se adaptou nesse contexto, ainda tem estilos de ensino muito tradicionais, principalmente as universidades públicas, que não preparam. E eu sinto que, principalmente em cursos de tecnologias, cursos de engenharia, inclusive, que é da minha área no contexto de tecnologia, né? As pessoas, elas têm que encontrar os seus métodos sozinhas, e isso é bom e ruim. Porque as pessoas, elas criam uma autonomia que vai ser importante para elas no contexto de trabalho, mas, ao mesmo tempo, elas muitas vezes não têm isso de forma estruturada. Como seria se a gente tivesse um processo de ensino-aprendizagem já pensado nisso. Como até falado no livro das 25 lições para 2025, das competências do profissional do futuro, né? Eu vejo que a gente não tem isso pensado direito no contexto da universidade. E isso cria uma oportunidade para plataformas externas no contexto online, no contexto digital, como Strategy, por exemplo, que conseguem habilitar com que as pessoas participem de um processo de ensino-aprendizagem com inteligência artificial e com métodos novos de aprendizado já naquilo, junto com o professor, junto com os alunos, faz com que as pessoas possam, de fato, evoluir juntos nesse contexto, assim. Então, acho que Legal. vai ser por aí. A gente percebe muito, Silvio, que os jovens saem da universidade com muito entendimento da metodologia teórica, mas a evolução das habilidades comportamentais acaba sendo uma responsabilidade das organizações em suprir essa necessidade. Como é que você aprende na universidade sobre empatia, sobre pensamento crítico e leva isso para a prática do mercado de trabalho? Então, quando esse jovem que principalmente começa a ser inserido no mercado de trabalho e tem essa conexão com outras gerações que naturalmente aprenderam sobre isso também, não na universidade, porque a coisa não mudou muito, né, de um tempo para cá, mas, na verdade, com a construção das relações sociais dentro das empresas, é praticamente você ensinar ele como é que você vai conseguir colocar essa dificuldade do jovem entender como é a cultura organizacional. Então, a gente agrega e acolhe esse jovem, dando espaço a ele para dentro da atividade do mercado, do trabalho, junto com a rotina dele, aprender sobre essas habilidades que o mercado exige, naturalmente. Então, a gente percebe muito, ele disse, naturalmente na minha casa, por exemplo, eu não tinha essa facilidade de trazer a minha criatividade para alguma coisa. Era sempre meu pai e minha mãe que me orientavam o que é que devia ser feito ou não. E aí eu chego aqui na organização e percebo que vocês dão espaço para uma comunicação mais ativa, para ouvir a minha ideia, para me ajudar a construir alguma coisa nova. E, às vezes, ou até mesmo para criticar. Quantos e quantos jovens não têm a oportunidade dentro de casa de criticar alguma coisa na sua relação familiar, mas quando chega na organização percebe que isso é uma habilidade exigida. Sim. Então, a gente acaba construindo isso também, ajudando eles a desenvolver o que a universidade, de alguma forma, ainda não consegue juntar. A técnica, né, Arthur? As habilidades comportamentais. Mas isso dentro de um problema, não é, Ana Roberta, que você que toca na TDS, de liderar os times que entregam. Em suma, todas as entregas. Todo mundo pode duvidar, todo mundo pode discutir, todo mundo pode criticar, todo mundo pode tentar, todo mundo pode errar, todo mundo tem que estar aprendendo o tempo todo, mas acontece que o cliente do outro lado quer entregas. Como é que a gente articula tudo isso? Quão difícil é você, dentro de um ambiente tão crítico, na realidade a gente acha até que o ambiente da TDS é hipercrítico. Todo mundo é estimulado a criticar o seu próprio resultado e o resultado de todos os outros para a gente levantar a barra do negócio continuamente. Seja lá o que a gente tiver feito no passado, não está bom para entregar naquele jeito de novo no futuro. A gente devia ter aprendido alguma coisa a mais entre 2 pontos da mesma entrega. Quão difícil é isso e como é que a gente articula gente, de novo, que vai da minha idade para a idade de Arthur? Mas era isso que eu ia comentar, que vai de extremos, assim, de idades realmente. E aí é que é a coisa boa, esses times multidisciplinares e de diversas idades, para que a gente tenha essas diferentes perspectivas. E aí isso vai sempre agregando ao resultado final.
Uma das coisas que mais ajuda, eu vou dizer que é ter método. Uhum. Então, nós, Massa. na TDS, temos uma teoria e temos método. Que faz uma diferença fundamental, ou seja, não é um grupo de pessoas trabalhando aleatoriamente para conseguir ou para tentar chegar num resultado. É teoria, método, processo e plataforma para a gente executar o que a gente faz. Exatamente. Então, na hora que a gente tem isso, nós temos os espaços e os momentos para realizar as entregas. E o principal, a gente entende que a inovação ela é iterativa e incremental. Uhum. Então, nunca está pronta. Sim. Então, temos aquele momento daquela entrega para aquele contexto, para aquela situação do passo que vai ser dado. Uhum. E aí, sempre a gente conversa disso. Na hora que a gente inova, a gente está mudando comportamentos. Uhum. Quando a gente muda comportamentos, a gente muda o contexto. Então, muitas vezes, aquele roadmap que estava pensado inicialmente, ele começa a deixar de fazer sentido e outras coisas entram. Sim. Por isso que a gente revisa sempre a estratégia durante o processo de construção das nossas entregas. E nesse conjunto de método, de plataforma e de processo, a gente consegue fazer com que todas as pessoas possam agregar suas diferentes perspectivas dentro daquele contexto e possam analisar da melhor forma os resultados que a gente obtém de cada uma das implementações dessas inovações que são propostas, para que daí a gente consiga construir os novos passos da estratégia para ter entregas cada vez mais relevantes e que sempre estão ali agregando valor à organização. Então, de certa forma, ter esses elementos da TDS ajudam a construir essas melhores entregas de valor para o cliente. Eu acho, inclusive, que isso que tu falou de métodos, plataformas e processos, isso é muito bom porque isso traz propósito para as pessoas. Propósitos, o que está ligado justamente à cultura das empresas, né? Falando no contexto da TDS, mas isso deixa as pessoas alinhadas aos seus propósitos pessoais, aos propósitos da empresa. Quando isso está muito bem definido, eu sinto que a organização anda muito melhor. Eu vejo isso muito na prática na TDS, das pessoas estarem alinhadas aos seus propósitos pessoais, seus objetivos de carreira, que é o que a gente está conversando aqui, com um propósito estratégico da empresa. Eu sinto isso muito positivo. E Arthur, dando uma pista de idade, nos meus 26 anos de carreira, eu sempre busquei alinhar esses propósitos de quem estava trabalhando nas equipes com o que eram os objetivos pessoais de cada um e entendendo que todo momento que a gente constrói deve ser de aprendizado. Então, tudo que a gente faz é um aprendizado para a gente. A TDS tem muito isso, um negócio que é uma escola. Sim. E um dos maiores orgulhos que eu tenho é que várias pessoas que já trabalharam comigo, vez por outra, mandam uma mensagem. Ana, eu estou agora em tal situação, eu passei em tal empresa, eu consegui tal certificação e muito foi em função daquele trabalho que a gente fez, daquele momento que a gente passou. É isso me enche de felicidade, porque Claro. eu vejo que realmente as pessoas cresceram naquela construção de um trabalho. E é isso que a gente busca, fazer com que todo mundo cresça dentro ali da organização, que evolua no seu conhecimento, que aumente seu repertório. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para as duas em função disso. No Stratocast anterior, a gente estava falando de um tema elementar da economia, de novo, da sociedade, da informação e do conhecimento, de que toda empresa deveria ser uma escola. Na realidade, mais radicalmente, que toda boa empresa deveria ser uma boa escola, onde você aprende fazendo o tempo todo e o processo de aprendizagem, o processo em si que leva aos aprendizados, é contínuo e que não existe um aprendizado, aprendi e agora estou pronto. Ninguém nunca está pronto. Vocês duas, capital humano e entregas, vocês se sentem, assim, reitoras da escolinha da TDS? Com toda certeza, com direito a toda a hierarquia que a gente merece, viu? Reitoria, secretaria, professores, alunos. E o engraçado é que, vez ou outra, a gente percebe que o aluno está no papel do professor e o professor está no lugar do aluno e os dois no mesmo lugar, que é tentar e é conseguir aprender. Acho que uma das habilidades que a gente dá muito valor é que a pessoa realmente quer aprender. Se ela passou 8 horas do seu trabalho na TDS e não aprendeu, ela sabe exatamente para quem ligar e reclamar. Exatamente. Exatamente. E do que tu acha? Diz aí, porque eu tenho uma coisa para dizer depois. Eu acho todo o trabalho que é feito para que as pessoas guardem o tempo para o futuro e para o aprendizado, elas têm que criar o time box para isso.
E a gente tem buscado criar esse time box para esse aprendizado e sempre ter essa discussão de todas as novas teorias e de todos os novos conceitos que tem. E sempre aprendendo também com os projetos que a gente está fazendo. Muito de consultoria, se eu não me engano, foi Cris Arges que escreveu sobre isso lá pelos anos 50, em consultoria de teoria da ação, de você desenvolver Sim. e você teorizar sobre aquilo depois. Então, muito que a gente faz em trabalho de inovação é isso. A gente faz coisas que não existiam e que a gente constrói essa teoria muitas vezes depois. E isso é parte do aprendizado. E a gente sempre busca guardar o tempo para isso. Eu considero que eu estou aprendendo constantemente e é aquela sensação de que quanto mais eu sei, parece que eu sei menos ainda. Sim. Incrível que a gente discutiu isso no Stratocast anterior, mas eu queria dizer uma coisa para todo mundo que está vendo a gente, o seguinte, vão lá em tds.company/biblioteca. Lá tem um bocado de textos fundacionais, textos que a gente escreveu a priori para descobrir como era que a TDS devia funcionar como um negócio, que entrega uma certa classe de soluções. Tirando esses textos fundacionais, como, por exemplo, Fundações para os Futuros Digitais, e eles têm esses nomes assim de fundações, de leis, de não sei o quê, todos os outros textos que tem lá foram escritos a partir de perguntas que a TDS se fez, ou que pessoas da TDS mais júnior fizeram para pessoas mais sênior em idade, ou o contrário. Sim. Ou o contrário. Como é que a gente faz isso aqui? Se não sabemos. Abriu-se uma oportunidade imensa para a gente estudar em conjunto e codificar numa teoria da prática. Chris Argyris, não é? A teoria da prática. O que é uma teoria da prática? A gente sai de um problema na prática, vai para a teoria, descobre e descreve um método de resolver o problema, volta para a prática e vê se aquele negócio ali funciona. E não em um caso, porque em um caso pode ser que a gente tenha tido uma sorte muito grande, mas empiricamente, como é que a gente testa num monte de casos. E a gente publica e está à disposição de todos vocês lá. E, na realidade, quem quiser montar uma TDS, pega tudo que está escrito lá e implementa. Dá uma TDS certinha, tirando o fato de que as pessoas da TDS só existem na TDS. Então, essa é uma coisa curiosa do nosso processo. Arthur, como que tu vê o mundo para tu que tens 23 anos de idade, é isso? 23 anos de idade. Então, se você multiplicar por 3 daqui a 2 rodadas da tua idade, tu vai ter 1 ano a menos do que eu tenho hoje. Eu estou trabalhando, eu continuo trabalhando, eu não tenho nenhuma expectativa pessoal de parar de trabalhar até os 100 anos de idade, e eu acho que o melhor da minha vida é trabalhar com coisas que eu nunca trabalhei antes. Como é que tu vê esse mundo daqui a 60 anos na tua vida? Eu tenho uma perspectiva parecida com a tua, Silvio. Eu acho que até... Eu esqueci o termo certinho. Mas, se eu não me engano, é lifelong learning. É isso mesmo, né? Pronto. Que eu já vi muito disso recentemente e é algo que eu levo muito para mim. E isso deve estar pro profissional do futuro também. Para mim, não adianta você fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado e parar ali se você não vai fazer mais coisas. O dia, assim como o Paulinho falou, o dia a dia empresarial é você aprender, o dia a dia da sua vida é você aprender. E eu vejo que a gente tem que permanecer adaptativo, a gente tem que permanecer mudando e a gente tem que permanecer trabalhando em coisas diferentes. As coisas, elas vão mudar, elas vão continuar mudando e elas vão passar a mudar cada vez mais rápido. E a gente tem que passar a mudar cada vez mais rápido também, ao mesmo tempo que a gente guarda e usa a experiência que a gente criou durante todos esses anos para ser um profissional diverso e que saiba aplicar aquele conhecimento em coisas novas. Inclusive, eu acho que até um objetivo pessoal meu é que eu vejo isso muito positivo, por exemplo, na TDS e também no contexto de inteligência artificial, é montar uma perspectiva de conhecimento geral muito boa para, durante a carreira, eu acho que isso é muito positivo para as pessoas, e se especializando em ramos específicos para você poder se destacar, né? Realmente, eu sinto que até a longo prazo, por exemplo, para você continuar se destacando como profissional, você tem que... Eu sinto que mais do que em tempos antigos, você tem que ter uma base melhor formada em outras áreas além da sua. E mais do que nunca, é super importante você ter um ramo de especialidade que você é muito bom naquilo. Porque grandes modelos de linguísticos estão aqui que sabem o básico melhor do que 95% das pessoas que também sabem daquele básico. Então, você tanto tem que saber usar
essas novas ferramentas que vão surgindo no dia a dia, hora a hora, minuto a minuto quase hoje em dia. Você que acompanha notícias sobre esse contexto, por exemplo, inteligência artificial, hora a hora sai coisa diferente. Você passa uma semana sem acompanhar, parece que o mundo mudou. Parece que o mundo que você vivia se acabou e começou outro. Se acabou outro, né? e mudou. Então, e eu acho que isso só vai continuar assim. E minha expectativa no meio disso é passar a vida aprendendo e passar a vida aprendendo em algo que me dê propósito em lugares que estejam alinhados com o meu propósito. Na TDS é um lugar que realmente está alinhado com o meu propósito e eu sinto que é super importante fazer com que as pessoas ao redor estejam também de acordo com seus objetivos, né? Silvio, uma coisa que a Ana Roberta e Arthur têm em comum, eles gostam de aprender e principalmente ensinar. Então, a gente diz muito, né? Que Ana Roberta é uma referência de liderança para a gente e ela tem habilidades que Arthur almeja ter. Então, qual é a melhor forma de aprender? É ela ensinando e ele também aprendendo com ela. Então, a gente consegue fazer isso na TDS com muita gente, né? E eu fico feliz de ser testemunha do desenvolvimento dos dois, porque ainda estão em desenvolvimento. Isso que é importante. Sempre estaremos. Mas eu queria encerrar, Aninha, te perguntando uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas tem. Eu e você somos músicos. Eu sou percussionista, você é cantora. Essa é uma carreira escondida que a Ana Roberta tem. Qual a importância para tu? Qual foi a importância que cantar sempre teve na tua carreira? Como é que te ajudou? Como é que criou novos olhares? Como é que criou novas perspectivas? Porque às vezes as pessoas pensam que se você vai ser um PhD em física, em física das galáxias, por exemplo, você tem que ficar pensando em galáxias 24 horas por dia. Quando, na realidade, aparentemente, o que toda história mostra é que, para você ter uma ideia diferente sobre galáxias, você devia estar estudando também as borboletas. O diletantismo estuda borboletas e, por objetivo, você estuda as galáxias. E, eventualmente, essas duas coisas pipocam juntas em algum lugar e você tem uma ideia absolutamente fantástica para resolver um problema. Numa família musical como a sua, o que significa ser música para sua carreira? Olha, uma das principais questões que eu acho que a música traz e que o canto traz, principalmente quando você está num elenco, que é como a gente está lá, em uma banda, é o trabalho em equipe. É você conseguir já descobrir que com olhares para uma pessoa, para outra, você tem que se adaptar. Então, se alguém se perdeu em um determinado momento... E se perde o tempo todo. Aliás, quem está vendo de fora e não sabe como é que uma banda ou uma orquestra funciona, saibam que a gente erra o tempo todo. O tempo todo. Então, tem que perceber ali para você poder cobrir aquilo ou ver a melhor forma de você consertar e se adaptar. Então, muitas vezes o canto é essa adaptação constante. Existem as pessoas que estão ali construindo, digamos, a base para a voz vir. E a voz, muitas vezes, vai ser esse complemento que você vai ter da música, que vai ser a linha condutora aí de como vai ser a melodia, de como vai ser, digamos, a dinâmica que vai ser dada à música. Mas eu acredito que o trabalho em equipe aí é... Fundamental. É fundamental, é você ter esses olhares. E no dia a dia, no trabalho, a gente tem essa flexibilidade direta. É você perceber, às vezes, uma determinada situação que você tem uma ideia que pode ser algo melhor e você saber como você consegue intervir sem aquilo ser... Sem parar a música. Sem parar a música. Sem ser um bloqueio, sem ser... Exatamente. Sem ter que começar de novo. Exatamente. Então, é muito esse modo contínuo. Música, orquestração, times, propósito, foco, articulação, tudo isso tem a ver com as profissões do futuro que a gente estava discutindo aqui agora. E hoje, em especial, para terminar o Stratocast, a gente vai ouvir um riff de Dudu, filho de Ana Roberta, na Stratocaster dele. Tchau, galera. Até a próxima.